Liberdade pra dentro da cabeça. Liberdade. Ou você tem ou você cria. Vamos despertar sobre isso? Olá, eu sou a Fabi e antes de mais tudo, eu quero pedir para você começar esse vídeo já fazendo uma avaliação. Não é sobre mim, é sobre você. Liberdade. Eu gostaria que você desse uma nota de 0 a 10. Como anda a sua liberdade? Lembrando que 0 é uma pessoa que se sente presa, talvez, né? O contrário aí de liberdade, que você não sente que você tem liberdade na sua vida, 0. E nota 10 é que você se sente com muita liberdade. Então, esse é o primeiro passo para nós começarmos esse vídeo falando sobre esse tema tão importante. Para você que ainda não me conhece, eu sou coach em qualidade de vida, facilitadora do despertar da sua consciência, canalizadora da luz e trouxe esse tema sobre liberdade porque eu quero dividir com você 2 experiências que eu passei e que a gente pode criar situações que você sinta liberdade. Sim, é possível. Então, nós vamos bater um papo sobre isso. Se você não é inscrito no canal, eu te dou a liberdade de você conhecer mais vídeos, assistir mais vídeos e se fizer sentido para você, se inscreva, porque assim você ajuda o meu trabalho a ser espalhado de uma forma maior para um maior número de pessoas que, claro, estejam interessadas em despertar a consciência e evoluir a cada dia, certo? Então vamos para o que interessa. Bom, quando a gente começa a pensar sobre esse tema liberdade, o primeiro ponto que é essencial para você começar a despertar sobre isso é você identificar o que é liberdade para você. Dentro dos meus atendimentos, eu como coach, eu trabalho muito as perguntas, né? As famosas perguntas poderosas, que nada mais é do que a gente fazer as perguntas certas, naquele momento certo, para que a pessoa dê aquele clique, dê aquela eureka e descubra, às vezes, uma forma que ela não imaginava ou que ela não pensava e, às vezes, nesse bate-papo, ela consegue despertar sobre determinado assunto. Então as perguntas, claro, sempre sem julgamento, mas elas são muito importantes para justamente a gente começar a ter esse questionamento, a ter essa liberdade talvez aí de expressão e a gente começar a se perguntar mesmo: o que é liberdade para mim? O que será que é liberdade para mim? Eu sou uma pessoa que sinto liberdade? Eu me sinto presa? Então, nas perguntas, a gente começa a identificar o nosso estado emocional e também o nosso estado mental, porque a gente traz consciência e traz conhecimento também. O que é liberdade para mim? Se eu não sei o que é liberdade para mim, como que eu vou dar uma nota em algo que eu não sei o que é, o que significa, que eu não tenho clareza? Então esse é o primeiro ponto, a gente identificar o que é liberdade para você. Para mim pode ser algo totalmente diferente do que para você, certo? Essa é a primeira questão. Uma segunda questão é que, na realidade, até dividindo um pouco aqui de 2 experiências que eu passei recentemente e que para mim acabou gerando uma sensação de liberdade muito gostosa. Porém, toda a liberdade também traz uma responsabilidade muito grande. A primeira situação foi que eu precisei, quem me acompanha sabe que eu moro hoje no interior de São Paulo e recentemente eu precisei ficar alguns dias sozinha, literalmente aqui na minha casa. Hoje em dia já sou casada e aí o Bruno teve que resolver uma questão familiar lá em São Paulo e aí eu fiquei durante 3, 4 dias sozinha aqui na minha casa, cuidando aqui de casa. E foi a primeira vez que eu fiquei sozinha, literalmente, que
que eu passei a noite sozinha, que eu dormi, e olha que eu vou dizer pra você que eu não precisei nem de um abajurzinho, viu, gente? Eu dormia mesmo no escuro, porque é eu e Deus, e aí a gente não precisa de mais nada. E qual que foi essa sensação? Lógico que a gente tem uma estranheza, né? No primeiro momento você fica, eu senti mais na hora de dormir, porque de dia você vai fazendo as coisas, eu fiz minhas práticas meditativas, fiz até além do que normalmente eu faço, então fiz meu Ho'oponopono, minhas meditações guiadas, li mais páginas de livros que eu costumo ler quando o Bruno está aqui em casa. E o que aconteceu? Eu senti também a vontade de comer menos. Na realidade, dá até para fazer um outro vídeo falando sobre essa experiência, mas dessa experiência da liberdade que eu quero dividir aqui com você. Eu acabei comendo menos, fiz até um jejum aí, mas o principal foi esse sentimento de liberdade que eu senti de você fazer o que você quiser, porque ninguém vai falar, não vai ter ninguém falando ali o que você deve, o que você não deve fazer, falando para você horários. E aí, quando a gente se vê em uma situação como essa, você sente que você tem uma liberdade. Porém, essa liberdade, ela traz muita responsabilidade. Eu vou te dar só um exemplo. Eu decidi nessa experiência, nesses dias que eu fiquei sozinha, eu decidi um dia fazer um jejum de 24 horas e tudo mais. Mas poderia ter acontecido o contrário, de eu ter imaginado, nossa, eu estou sozinha, então eu posso comer o que eu quiser, eu posso ir para um lugar que eu quisesse. Então essa sensação de poder, de você ter liberdade de fazer o que você quer, é muito gostosa. Porém, traz grandes responsabilidades, porque no mesmo tempo é como se você fosse mestre mesmo de você mesma, entende? E isso traz a responsabilidade, porque toda ação tem uma reação, né, gente? Então, assim, resumindo bastante para vocês, essa experiência que eu passei a noite sozinha, então eu percebi que eu tive que ficar mais atenta, eu demorei um pouco para dormir, porque parece que traz aquela responsabilidade de, bom, se acontecer alguma coisa, algum barulho, é você que tem que levantar da cama para ir ver, né? Então, é uma experiência, assim, talvez simples para muitas pessoas, talvez você até já more sozinha ou sozinho, mas para mim, que foi a primeira vez que eu passei por essa experiência, eu senti uma liberdade, principalmente de horários, porque a nossa mente é muito condicionada, é horário para almoçar, horário para você tomar café, e quando você sai um pouco desse condicionamento, principalmente de regras, rotinas e horários, você fazer sua rotina, mas você ver o melhor horário para você, isso te traz a sensação de liberdade. Esse foi o primeiro exemplo que eu quis aqui dividir com você. E um outro exemplo que também me trouxe uma sensação bacana, bem assim, até eu me senti forte, vamos dizer assim, porque eu tenho carta já faz bastante tempo, né, carta de motorista, só que me faltava prática, ou seja, na verdade até hoje me falta prática. Eu sei dirigir, mas é aquela questão, se a gente é igual ao Excel avançado, você pode fazer o curso, mas se você não colocar em prática, passou alguns meses você vai esquecer todas as formas. Então é mais ou menos isso, quando você tira a carta, você tem lá a carteira bonitinha, mas você precisa colocar em prática. E se você não colocar em prática, você acaba ficando ali meio enferrujado. E aí, poucas vezes eu pegava o carro, né? E normalmente era sempre com o Bruno que eu dirigia. E aí, recentemente eu tive a oportunidade de ir até o mercado, que é bem pertinho de casa, vou ser bem sincera com vocês. É bem pertinho de casa, mas eu fui sozinha, né? O Bruno até me incentivou, vai lá sozinha, ver como é que é. E aí eu fui e tô aqui contando essa experiência pra vocês, ou seja, sobrevivi
não ouvi nenhum xingamento, gente, no caminho. Mas assim, brincadeiras à parte, quando eu cheguei em casa, me deu uma sensação de liberdade. É como se você tivesse no controle, mas também daquela mesma forma, você se sente com uma responsabilidade muito grande. E por que eu tô falando tudo isso pra você? Porque quando a gente começa a crescer, né, a começar a se questionar sobre isso, nossa, eu me sinto presa, ou então às vezes você está em um relacionamento que você se sente presa, ou você está num serviço que você está se sentindo presa, está se sentindo preso, é importante a gente parar e despertar sobre isso, trazer consciência. O porquê eu não estou me sentindo bem nesse lugar, com essa pessoa? Porque a partir do momento que a gente começa a se questionar, qualquer coisa, gente, que vocês queiram mudar na vida de vocês, vocês precisam fazer perguntas e identificar se está bom, que legal, você comemora, você celebra e você pode melhorar ainda mais. Mas se não está legal, se você está sentindo um desconforto, é aí que está às vezes aquela chave para você aproveitar e evoluir e ir para um próximo passo, para um próximo nível. Então a liberdade, quer seja para você, eu não sei qual é a definição de liberdade para você, mas a intenção desse vídeo hoje é que você avalie o quanto você sente que você tem liberdade na sua vida, em qualquer área. Pode ser que você sinta que você tenha liberdade com o seu relacionamento, mas talvez com o seu trabalho, você está trabalhando com algo que você não gosta e você, querendo ou não, acaba se sentindo preso com relação a essa área. Então, o primeiro passo para a gente resolver qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa ter essa consciência. Então, esse é o objetivo desse vídeo, trazer a sua consciência para a sua liberdade, que você possa avaliar de 0 a 10 quanto anda a sua liberdade e para você ter clareza o que é liberdade para você. E deixa aqui nos comentários, divide comigo o que é liberdade para você, o que é ser livre para você. E o principal, se você identificou que em alguma área da sua vida você não está se sentindo livre, você pode criar pequenas situações que faça você sentir esse sentimento de liberdade, que faça você sentir essa emoção de ter liberdade. Eu, por exemplo, tive essas duas experiências que eu dividi com você, tanto de dirigir sozinha ou de passar, alguns dias sozinha. Isso me fez criar oportunidades para sentir essa liberdade. E você também pode, no seu dia a dia, às vezes algum caminho que você sempre vai, que você já conhece, talvez você se arriscar a fazer um caminho diferente, a falar com uma pessoa que você nunca falou, e aí você ter essa coragem. A liberdade traz muito essa coragem. Às vezes a gente fica meio receoso de fazer ter determinada atitude, e quando você tem coragem, pode ter certeza que do ladinho ali da coragem vai te trazer um sentimento de liberdade. Então, espero que tenha feito sentido para você. Deixa aqui nos comentários o que é liberdade para você, para que nós possamos despertar sobre isso. E se você achou que fez sentido esse tema liberdade, curta esse vídeo, compartilhe com aqueles que amam a liberdade e com aqueles que estão à procura de sentir mais liberdade. Até porque quando a gente se sente livre, é a coisa mais deliciosa que tem, né, gente? É isso, abraço de luz para você, um beijo e que continuemos despertando sobre isso. Até mais. Gratidão.